Olá, olá, boa noite, gente querida, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo desta quinta-feira. E hoje é um dia propício para falarmos sobre uma palavrinha um pouquinho diferente, mas que talvez você aí se identifique. Você sabe por que você procrastina? Vou falar para você sobre isso para que você consiga entender a grande preocupação que está por trás da decisão. Porque quando você decide não fazer o que tem que ser feito, você está sim procrastinando. E se a gente tiver que fazer uma comparação em termos práticos do porquê que talvez isso esteja aí acontecendo com você, nada mais é do que o fato de você ter dado conta de gerar uma condição prazerosa para aquela decisão em adiar a situação. E aí é que está a diferença. É aí que a gente precisa trabalhar. Quando você consegue associar dor ao fato de você adiar a decisão, você para de procrastinar, você para de adiar uma decisão que você sabe que tem que fazer. Primeiro, quando a gente fala em procrastinação, é importante a gente entender o conceito, né, dessa situação. E procrastinação nada mais é do que você deixar para resolver depois algo que precisa ser resolvido. E na maioria das vezes é algo que vai fazer a diferença, que vai impactar de alguma forma aí a determinada área aí da sua vida, né? Vamos voltar aqui para a área profissional. Quando você decide adiar uma decisão, quando você decide adiar uma tomada de ação, você está fazendo isso porque você deu conta de trabalhar a sua mente de modo que adiar a condição gera mais prazer do que realmente arregaçar as mangas e ir lá e fazer. E quando a gente entende que essa condição precisa ser modificada, inclusive anota esse termo aí, os poderes gêmeos, né? Os poderes gêmeos que vão interferir nas suas ações, nas suas atitudes, prazer e dor. Quando você consegue trazer a associação da dor, né, com o fato de você adiar determinada condição, determinado problema, determinada decisão que você tenha que fazer de uma vez por todas, quando a dor é maior do que o prazer de não fazer, você resolve. E essa é uma situação bastante comum quando a gente começa a entender das dificuldades que os profissionais hoje de emagrecimento enfrentam para conseguir tirar aí os seus fantasmas, para conseguir encarar, né, as decisões de uma maneira determinada, mesmo que sinta um pouquinho de medo, vai com medo mesmo, né? Então, quando a gente começa a entender o porquê que você vem fazendo o que você está fazendo, existe uma mensagem por trás, né, dessa procrastinação. O que você precisa entender para conseguir parar de adiar, de tomar a decisão de deixar para depois, que é isso, né, o que define o termo procrastinação, é você ter a coerência e aqui, gente, uma situação bem importante é você ter a humildade de entender qual é a mensagem oculta por trás da procrastinação. Qual é o prazer que você associou que é tão bom que faz com que você decida adiar aquela situação? E qual seria agora, para você resolver o problema, qual seria a dor que você poderia lembrar cada vez que você adiar aquela decisão? No momento em que você associar a dor de modo realmente efetivo, você começa a repensar o teu processo. Você simplesmente entende que adiar vai causar mais dor, vai gerar mais preocupação, vai gerar mais incômodos do que você simplesmente pegar e resolver. Isso vale, gente, para qualquer situação. Eu não sei, talvez você aí esteja adiando, né, a decisão de priorizar o seu conhecimento, de priorizar os seus estudos, de ampliar, né, a forma de você olhar a abordagem que você trabalha, por exemplo, com o seu cliente de emagrecimento. E eu sei que tem muito profissional aí de emagrecimento que continua entregando emagrecimento do jeitinho que se aprendeu há anos na faculdade. E hoje as coisas não são mais assim. A gente tem que entender que o ser humano ele precisa ser visto como um todo e não como só um pedacinho, né? Ah, se ele só parar de comer, se ele só fizer a dieta, se ele só treinar, se ele só fizer massagens, por si isso já vai dar conta de resolver. Não, a gente precisa entender a olhar o ser humano como um processo todo, como um ser de modo integral. E quando você começa a entender que a sua abordagem deveria seguir, né, esse olhar
de forma integral, você sim vira o jogo, você consegue mudar a chave, você consegue acessar, né, a motivação do seu cliente, não porque ele só está ali diante da sessão com você, não, mas porque você consegue despertar nele a automotivação. E quando isso acontece, minha amiga, meu amigo, não tem jeito, você vira o jogo, você vira a chave. É importante que a gente faça esse olhar, é importante que a gente faça essa condição de fazer com que as coisas realmente sejam vistas, né, de um modo integral, e aí você consegue entender a importância de parar de adiar decisões. Está na hora de você se reinventar, está na hora de você mudar e ampliar a forma com que você está atendendo o emagrecimento, porque o cliente, gente, ele já chega para você com uma bagagem intensa, gigante, de todas as opções que ele já fez para emagrecer. Se você continuar naquela condição de entregar mais do mesmo, ele talvez saiba que realmente não vai ter nada de diferente e na próxima sessão ele nem volte, né? Na próxima consulta, no próximo horário, no próximo atendimento, ele simplesmente entenda que não faz mais sentido para ele e que se for para fazer assim, ele já tem várias e várias opções das tentativas anteriores frustradas. Então você precisa entregar para o seu cliente algo novo, algo que faça ele se sentir encantado com o seu atendimento. E quando a gente consegue acessar as emoções do cliente, não tenha dúvida. Quando você consegue fazer ele despertar para essa condição, você para de ter só um cliente. Você passa a ter um fã do seu trabalho. É isso que acontece. É isso que na formação, né, de analistas e gestores do peso, lá dentro do nosso instituto, do IBRAGESP, é isso que a gente ensina, é isso que a gente entrega para os nossos alunos. Uma formatação de trabalho, de atendimento, olhando para o todo e não necessariamente uma parte. Então, você tem que fazer assim, você tem que comer assim, você tem que treinar assim. Não, não é dessa forma o protocolo que faz essa visão de modo integral do ser humano. Então, fica com essa mensagem, tá? Entenda que se você está procrastinando é porque você está associando aí os poderes gêmeos de modo incorreto, coloca a dor nessa condição, né? Caso você decida realmente adiar algo que já vem há tempo, né? Repetindo aí na sua vivência, presta atenção para isso e observe o que pode acontecer de ruim se você continuar adiando essa decisão. Faça uma lista, marque no papel quais serão os prejuízos que você terá se você continuar adiando determinada decisão, determinada situação que você tem para resolver. O que você vai perder, o que isso vai influenciar no seu dia a dia, na sua carreira, na sua vida profissional, quantas pessoas você deixaria de ajudar, né? Quantas pessoas você está deixando, negando ajuda simplesmente porque você não tomou a decisão de ampliar os seus conhecimentos e ajudar as pessoas de uma forma definitiva, duradoura. Tá, gente? Pensa em tudo isso, pensa com carinho e assim que você assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião, ok? Forte abraço e eu vejo você na nossa live da próxima quinta-feira. Tchau, tchau!